Boa noite a todos e todas. É com uma alegria que estou aqui e, em primeiro lugar, gostaria de agradecer por esta oportunidade de estarmos juntos novamente neste ano de 2022, a nossa primeira terça-feira de 2022, onde faremos juntos uma reflexão para esse nosso novo ano. E para iniciarmos, quero pedir a todos que elevemos juntos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e vamos orar pedindo o auxílio, o amparo, a luz e a esperança para esse nosso novo ano. Que possamos, Senhor, receber do alto a saúde, a paz, o amor, o equilíbrio e tudo mais, Senhor, que estamos necessitando. Pois cada um em seu coração sabe, Senhor, a necessidade em que se encontra e que cada um possa receber do alto esse auxílio, esse amparo, essa calma, essa saúde, essa esperança, seja ela qual for, o que vai no coração de cada um e a sua necessidade. Auxilie e ampare, Senhor Jesus. Esteja conosco, nos fortalecendo, para que possamos iniciar este ano revigorados, em paz e em condições de trabalharmos por tudo aquilo que necessitamos, seja no âmbito material ou seja no âmbito espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. E o tema que trouxe hoje para refletirmos um pouco juntos chama-se o imperativo da ação. E para iniciarmos, quero contar um momento de Jesus que se encontrava em conversação com seus aprendizes e conversavam acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Filipe, muito prudente, salientava que o necessário era o impositivo da meditação. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador acreditavam que deveriam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuas ao Pai amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com abstenção de todo o contato com as pessoas impuras. Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou, nominalmente, Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, respondeu o apóstolo intrigado, é a água que está estagnada e sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando, Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor, redarguiu o discípulo desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? O interpelado
Pensou, pensou e esclareceu: indiscutivelmente, Senhor, é a terra boa que foi desprezada, porque o solo que está empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho de traça destruidora? É a túnica que não está sendo usada, respondeu Tadeu, endereçando expressivo gesto a Judas. Ele interrogou: que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor. Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se acoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruína ou votados ao abandono? André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro, qual é, em verdade, a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado: o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos fazer? O reino divino, disse ele, guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas obras e de nossas próprias vidas. E é com essas palavras de Jesus nos convidando à ação, a propagarmos a sua verdade através dos nossos pensamentos, palavras e ações, que proponho fazermos uma avaliação do significado que tem para nós um novo ano e o que desejamos dar continuidade ou fazer diferente neste novo ano. Pois ao analisarmos o que não foi bom, tais como a pandemia que vivemos tão intensamente e ainda estamos vivendo, o distanciamento, as perdas, as desencarnações, o desemprego, as ingratidões, as separações e tantas outras coisas que vivemos, analisando tudo isso e todo esse contexto que não foi fácil para ninguém, a virada do ano de 2021 para 2022 já nos traz a esperança de dias melhores. Mas a mudança do ano, ela é apenas uma cronologia e ela não mudará nada se nós nada fizermos. E é essa reflexão, essa análise, esse convite que Jesus nos coloca à ação, que eu quero trazer com algumas situações para que pensemos e possamos de fato agir em busca daquilo que estamos necessitando para uma continuidade naquilo que é bom e para uma renovação naquilo que não foi tão bom e que estamos precisando mudar. É muito comum nós fazermos uma lista ou pelo menos pensarmos nos desejos para o novo ano. Mas é comum também vermos os nossos desejos de ano novo não se concretizarem em relação à expectativa que criamos ao término do ano anterior.
Precisamos sim alimentar uma esperança, mas uma esperança real, uma esperança que possa se concretizar. E para que isso aconteça, é necessário o imperativo da ação, de uma organização, às vezes até mesmo de um planejamento do que de fato nós queremos melhorar, alcançar, mudar, fazer diferente, e que não fique apenas na ideia, na euforia de ano novo, de que tudo se transforma ao virar o ano, ao terminar 2021 e começar o 2022. Precisamos lembrar que somos nós que fazemos as coisas acontecerem, que sem a nossa ação efetiva, nada acontecerá. Que possamos tirar um tempo para refletir, para organizar as nossas ações para esse novo ano. E que após essa reflexão, essa organização, que nossa lista possa priorizar as nossas reais necessidades de ação, de mudança de atitude, e que ela contemple não somente as nossas necessidades materiais, mas também as nossas necessidades espirituais. Lembrando sempre que coisas não devem ocupar o lugar de afetos, que os nossos desejos de bens materiais não devem ocupar o lugar dos bens interiores. Podemos ter os bens materiais, devemos buscar o bem-estar material, mas não podemos nos esquecer dos nossos bens da alma, os nossos bens que nos levarão à evolução espiritual. Que a dimensão da matéria deverá ser colocada a serviço da dimensão do espírito, pois estamos aqui na Terra com o objetivo de evoluirmos espiritualmente. E isso a gente não pode deixar de lado, nós não podemos nos esquecer. É necessário o amparo material, mas é necessário também o amparo espiritual, e que o amparo material nos fortaleça para que busquemos evoluir e buscar também esse amparo espiritual de evolução. Assim, a meta, por exemplo, com o cuidado, do cuidado com o corpo através de uma atividade física, ela vai nos proporcionar melhora, não somente na condição física, mas também a melhora mental, a melhora da saúde, pois atualmente, com todas as facilidades que temos à mão, estamos nos tornando cada vez mais sedentários e acomodados. Esse foi apenas um exemplo, mas são tantas as possibilidades que podem compor a nossa lista de ano novo, que trouxe aqui algumas, e que com certeza cada um de nós, ao sentar, ao analisar, ao refletir, fará uma lista com itens parecidos com o que eu trouxe, mas também com coisas diferentes, pois vai de acordo com a necessidade de cada um. Mas trouxe aqui alguns exemplos de itens que podem compor a nossa lista para, se já fazemos, dar continuidade em 2022, mas se ainda não fazemos, que possamos estabelecer uma rotina dentro do nosso cotidiano, dentro daquilo que é possível para cada um, realizar, realmente fazer ações que levem a uma melhora, tanto material quanto espiritual. E coloquei na lista a oração, que possamos incluir, se ainda não temos, esse item, essa ação em nossa vida, que possamos incluir cotidianamente a oração como higiene da alma, como conexão com o divino, e que não só oremos quando estamos passando por uma dificuldade,
que possamos, se ainda não o fazemos, participar de um grupo de estudo da doutrina espírita, pois o grupo de estudo nos possibilita ampliar os nossos conhecimentos sobre a doutrina. Então, se por acaso você ainda não faz parte de nenhum grupo, busque as informações sobre as possibilidades existentes no Centro Espírita e inclua o estudo da doutrina em sua lista. A meditação, tão sugerida, orientada e divulgada nos tempos atuais em que vivemos e que nos oportuniza silenciar, fazer uma conexão interior conosco, uma autorreflexão, entrando em contato assim com o mais alto, com o divino. Colocar também em nossa lista a família e a busca da convivência pacífica, em que a gente possa, nessa convivência, exercitar o afeto, as palavras de ternura, a gratidão, as gentilezas esquecidas ou deixadas de lado no convívio dentro de casa, como por favor, muito obrigada, e tantas outras que utilizamos muitas vezes somente no convívio social, que busquemos o carinho, o abraço, o afeto, o olhar, muitas vezes um olhar carinhoso para o nosso familiar já faz toda a diferença, a compreensão, né, nos momentos que muitas vezes não estão tão saudáveis assim, que possamos compreender o outro, acolher, né? Pensarmos em um trabalho voluntário, doando o nosso tempo e exercitando assim mais uma forma de caridade. São tantas as possibilidades que se nos apresentam, basta que estejamos atentos. Claro que a caridade ela não está inserida apenas no trabalho voluntário. Não podemos deixar de lado a caridade do cotidiano, aquela caridade que pode ser feita na rua, numa oração ao próximo, numa atitude com o vizinho, no trabalho, e teremos assim uma vida mais plena, mais saudável, mais feliz, agindo de maneira caridosa em todas as situações possíveis. Incluir também a leitura. Com as redes sociais, nós atualmente passamos e perdemos muito tempo, né, vendo a rede social, as redes sociais, e passamos a consumir desta forma leituras cada vez mais rápidas, cada vez informações menores, e com isso nós estamos perdendo o hábito de ler um bom livro. Então, eu proponho aqui que possamos, nesse novo ano, incluir leituras reflexivas, com conteúdos para a vida, ampliando assim o nosso conhecimento, a nossa espiritualidade. Não precisamos colocar metas muito absurdas, né? Escolher um livro, estabelecer uma quantidade de páginas, de repente, por dia, mas que, por mínimo que seja, consigamos realmente implementar a leitura novamente, se por acaso perdemos esse hábito de ler. A gratidão. Exercitar a gratidão, ser grato, valorizar, além das atitudes de etiqueta que geralmente fazemos. Que a gratidão, nesse ano de 2022, possa ser uma ética em nosso viver. Basta pensar em tudo o que passamos e que ainda estamos passando, e que estamos aqui, que é possível estarmos aqui juntos, refletindo, convivendo, trabalhando. Já começa pelo simples fato de podermos estar aqui. Que sejamos gratos
gratidão pela família, pelas pessoas com quem convivemos diariamente, por aqueles que encontramos esporadicamente, mesmo que fazendo parte do nosso cotidiano, como, por exemplo, as pessoas que encontramos no supermercado, que nos atendem, na farmácia, na panificadora e em tantas outras situações do nosso cotidiano que encontramos pessoas, que possamos ser gratos, que possamos ser compreensivos, pois não temos às vezes como saber, como dimensionar o que se passa com aquela pessoa e o porquê de determinadas atitudes consideradas por nós às vezes agressivas ou grosseiras. Que possamos agradecer de coração, independente da forma como nos depararmos com as pessoas e situações, pois quando nós agradecemos de coração, a pessoa ela vai receber não somente a palavra, mas ela vai receber junto com aquela gratidão, com aquele agradecimento, o sentimento, a nossa energia que vem do coração e não meramente a palavra. E isso pode fazer toda a diferença. Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, ela nos diz que a gratidão é a impressão digital do desenvolvimento intelecto-moral do espírito que se liberta das heranças afligentes. Podemos incluir também nessa nossa lista uma dificuldade que nos acompanha e tentar vencê-la nesse ano, como por exemplo o ciúme, ou pode ser a intolerância, a maledicência, aquela dificuldade que já temos a consciência que está presente em nós e que nos incomoda, seja ela qual for, que possamos estabelecer como objetivo dissolvê-la ao longo do ano, eliminando-a e nos libertando assim dessa dificuldade. Pode ser incluído ainda a busca por um trabalho ou a compra da casa própria e tantas outras que podem fazer parte da nossa lista e que não foram citadas aqui. Meus irmãos, que o amor, a fé e a ação sejam uma pedra de toque que ilumina cada momento de nossas vidas em 2022, prolongando o que foi bom que trazemos de 2021 e renovando o que for necessário em 2022. Que possamos nos libertar das atitudes egoístas e que o amor ao próximo venha permear os nossos passos. Nunca houve tanta necessidade de reflexionar-se e viver-se o pensamento vivo de Jesus como nos dias atuais. Por isso, meus irmãos, para concluir, convido a todos com o coração elevado ao alto, para que reflitamos sobre a sublime trajetória do Mestre Jesus e busquemo-os, pois desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da Boa Nova. Amar, servindo, é venerar o Pai acima de todas as coisas. E servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Para toda enfermidade, ele tem a eficiente terapia. Para as calamidades destes dias, ele tem a solução. Ama, serve, portanto, como possas, quanto possas e quando possas. Pois Jesus, por onde passou, deixou concessões de esperança, bálsamo de reconforto, amenidade e paz.
Seus caminhos ficaram floridos pelas alegrias e abençoados pelos frutos da saúde renovada. A terra sairá do caos que a absorve e voltarão o ar puro, a água cristalina, a relva repousante, o trinar dos pássaros, o fulgor do sol e o faiscar das estrelas, em nome do Pai Criador e de Jesus, o Salvador, perene de todos nós. Que assim seja, e muito obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Boa noite.